Bom dia, senhoras e senhores, e sejam bem-vindos à teleconferência dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2025 da Multiplan. Estão presentes conosco os diretores executivos da companhia. Informamos a todos os participantes que a apresentação dos resultados está disponível para download no site ri.multiplan.com.br. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Multiplan, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Estas se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Eduardo Pérez, CEO, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Eduardo, pode prosseguir. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui para apresentar os resultados do quarto trimestre de 2025 e de mais um ano de avanço consistente da nossa companhia. Antes de falar do trimestre em si, quero destacar um ponto essencial. Os resultados que vemos hoje são frutos de um ciclo de transformação e crescimento construídos ao longo dos últimos 3 anos. Foi um período de decisões importantes, investimentos robustos e execução disciplinada, que reposicionaram a Multiplan em um novo patamar de eficiência, entrega e capacidade operacional. Nesse ciclo, alocamos mais de 6 bilhões em expansões, revitalizações, inovação digital e capital retornado aos acionistas. Desse total, destaco a recompra de ações e aquisições estratégicas, como o recente aumento da participação do Barra Shopping, um dos ativos mais dominantes do país. Ao mesmo tempo, mantivemos a disciplina na gestão, reduzindo despesas de forma consistente. Em 2025, alcançamos o menor nível de despesas de propriedade desde 2015, com queda de mais de 32%. Essa eficiência se refletiu diretamente nos resultados operacionais. Atingimos a maior margem anual da nossa história e uma ocupação média de 96,3%. Mais de 50 mil metros de novas ABLs foram entregues nos últimos 3 anos, incluindo as expansões de Barigui, Diamond Mall e Parque Maceió, inaugurado em novembro. Em março, chegaremos à 4ª entrega do plano de expansões com o Morumbi Shopping. Para 2026, teremos ainda as expansões de Barra Shopping, Belo Horizonte e Parque Shopping em Brasília. Esse ciclo também reforçou a força dos nossos ativos. Em 2025, as vendas dos lojistas cresceram 8%, chegando a quase 26 bilhões, com 11 shoppings superando a marca de 1 bilhão em vendas. Durante a semana do Natal, enquanto o setor cresceu 0,3%, nossos shoppings cresceram mais de 7%. Esse é um indicador claro da atratividade e relevância do nosso portfólio. Encerramos o ano com EBITDA recorde de 2 bilhões e lucro superior a 1 bilhão pelo 3º ano consecutivo, mesmo após despesas financeiras mais elevadas. Isso evidencia a resiliência do nosso modelo de negócio e a nossa capacidade de geração de caixa. O Multi seguiu ganhando escala e importância. Em 2025, ele registrou 62 milhões de interações, alcançando 5 milhões e 600 mil usuários ativos. 20% das vendas dos shoppings foram registradas no aplicativo. Também evoluímos no uso da inteligência artificial em nosso negócio, tanto aplicada ao Multi quanto aos processos internos
que otimizaram o tempo e reduziram custos. Esses avanços reforçam a nossa estratégia digital, conectando e gerando valor para clientes e lojistas. No setor imobiliário, quero destacar o lançamento em maio do Lake Baikal, o terceiro condomínio do Golden Lake, dando continuidade ao desenvolvimento da região primária ao Barra Shopping Sul. O Golden Lake abrigará em torno de 1.500 famílias, elevando o fluxo do shopping e a importância daquela região para Porto Alegre. Também estamos estudando e devemos lançar e construir 3 expansões em 2027. Jundiaí, São Caetano e Belo Horizonte. Belo Horizonte com 13 mil metros quadrados, São Caetano com 9 mil e Jundiaí com 8 mil totalizarão 30 mil metros de crescimento em 2027. O que nos traz até aqui é a convicção no longo prazo e a dedicação de um time altamente qualificado, a quem agradeço o compromisso diário. A vocês, investidores e analistas, muito obrigado pela confiança na companhia. Passamos à fase de perguntas. Muito obrigado. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, clique no botão Q&A na tela e escreva o seu nome. As perguntas serão atendidas na ordem em que serão recebidas. Vamos à nossa primeira pergunta. É do Igor Altero, analista da XP. Abriremos o seu áudio para que você possa realizar sua pergunta. Igor, por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal, obrigado. 2 pontos aqui do meu lado. Primeiro, entender como é que vocês estão vendo a dinâmica, né, nesse cenário de dinâmica macro de juros mais alto, como é que está a cabeça em termos de alocação, né, foco da companhia e prioridades aí, né, quando se pensa em M&A, expansões, até potencial greenfields, né? E esse é o primeiro ponto. E o outro ponto com relação a CAPEX, né? Estou vendo aqui que o CAPEX de revitalização no ano ficou com um patamar bem baixo, né? Então eu queria entender se a gente o que esperar para essa dinâmica de CAPEX, de revitalização aí para 2026. Esses pontos, obrigado. Olá, Igor. Obrigado pela pergunta. Enfim, assim, eu não considero o CAPEX baixo, é o suficiente para a gente poder entregar aquilo que a gente se comprometeu esse ano. Acho que aí a comparação, né, com o que a gente já vinha fazendo, então nem todo ano você vai comprar, fazer uma recompra do tamanho que a gente fez, mas a gente quer deixar espaço para poder atuar em outras oportunidades que venham aparecer, como foi o caso no ano passado, Barra Shopping. Aí falando já de M&A, como você citou, a gente está sempre aberto, sempre atento para as boas oportunidades que venham a aparecer. Então, a gente precisa ter espaço para isso. Juros, é difícil você imaginar. Assim, parece que vai cair esse ano, né? Certeza, ninguém entende nada. É um ano, a certeza que a gente vai ter mais um ano de muito trabalho, mais um ano onde a gente vai se engajar e estar comprometido a superar o que a gente entregou nesse ano. Então, é muito trabalho, muito árduo. É isso que eu estou vendo para frente, como foram os últimos 3. Tá claro. Obrigado. A próxima pergunta é do Herman Lee, analista do Bradesco. Herman, por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço. 2 perguntas aqui do nosso lado. Primeiro, pelo menos do nosso lado, tem um entendimento que o pipeline de CAPEX deve ser menor em 2026, né? Aí, dado esse contexto, queria entender um pouco como a companhia avalia a possibilidade de levar o payout estrutural, seja, por exemplo, o JCP, das regras novas do STJ, e qual deve ser o nível de payout que a administração considera mais sustentável, né? E pegando um pouco desse gancho aí também, qual o nível de alavancagem que vocês consideram ideal ao longo desse ano? Obrigado. André Armando falando, obrigado pelas suas perguntas. Bem, como o Eduardo respondeu na pergunta anterior, o CAPEX ele tende a diminuir. O CAPEX no ano passado ele foi maior por conta da oportunidade de M&A,
E a minha resposta é sem, obviamente, considerar nenhuma oportunidade que possa aparecer. Mas nós temos entregas importantes, são 4 expansões, então o CAPEX para terminar e entregar com sucesso essas 4 expansões ao longo do ano. A alavancagem ideal, ela assim, muito teórica, porque depende do nível de juros também que a gente enfrenta, e esses juros a gente não tem controle, né, de qual juro será. Nós estamos muito confortáveis com o nível de juros, de alavancagem que nós temos hoje, 2,33 vezes, apesar do forte investimento, que muito parecido com o fim de 2024, mas como a gente tem uma visão muito positiva de investimentos e de oportunidades, a gente gostaria, como o Eduardo acabou de mencionar, de abrir mais espaço para poder aproveitar essas oportunidades que venham. Vamos lembrar, nós não somos gestores de recursos, né? Então, ou a gente tem oportunidade de crescer, ou a gente devolve mais dinheiro, né? Obviamente, tem uma estrutura de capital ideal, como eu te disse, vai depender muito do nível de juros, mas nesse nível de 2 vezes nos deixa absolutamente confortáveis. Já tivemos confortáveis também com 3 vezes, um nível de juros diferente. Então, é isso que a gente vai se adaptar e avaliando de acordo com o cenário. Ok? Bem claro. Muito obrigado. Obrigado. A próxima pergunta é de Elvis Credendio, analista do Itaú. Elvis, por favor, pode prosseguir. Bom dia, Eduardo, Armando, time. Duas perguntas aqui também. Primeiro, sobre custos e despesas no trimestre, né? A gente viu ali os custos de propriedade rodando em patamares bem baixos, G&A também, enfim, vindo um pouco melhor do que o esperado. Eu queria entender como vocês esperam, né, essas linhas aí ao longo de 26, se vocês acham que é de fato um patamar possível de manter, né, ao longo de 26 ou pelos próximos anos, em cada uma dessas linhas, ou se de repente vocês já esperam catch-up para níveis históricos de maneira mais rápida, né? Entender um pouco dessa velocidade. E a segunda pergunta é mais sobre reciclagem de ativos, né? A companhia aí vendeu 3 stakes ao longo dos últimos anos, acho que é algo que vocês não costumavam fazer. Queria entender um pouco mais como que vocês veem essa dinâmica aí para frente, né? Dado que a gente pode estar falando aí do mercado de FIIs mais pujante. Então, se vocês pretenderiam fazer mais desses movimentos e com qual a finalidade, assim, eram esses 2 pontos do meu lado. Obrigado. Olá, Elvis, Eduardo falando. Então, vamos começar aqui pela sua segunda pergunta. A gente, como você disse, né, recentemente, mas da operação da companhia comprar e vender participação, né? Então, isso já aconteceu diversas vezes ao longo da história da companhia e pode ser que venha um ciclo, sim, de você pontualmente fazer a venda de uma participação minoritária no shopping A, no shopping B, mas sempre mantendo o controle e sempre buscando um resultado positivo para a companhia, abrindo espaço para outros investimentos, tá certo? Então, ele deixa claro, assim, isso é um movimento constante, isso já aconteceu diversas vezes e, enfim, normal. No ano passado nós compramos Barra Shopping, não esperávamos, mas o preço era tão atrativo, o negócio ficou tão bom que a gente falou, não, vamos comprar. Níveis de eficiência da companhia, como você mencionou ali na primeira pergunta, se eu acho que é sustentável, eu quero acreditar que sim. A gente vai sempre buscar ter a maior eficiência possível. Ano passado, nós conseguimos recuperar mais de 100 milhões aqui em créditos, em encargos, em diversas rubricas diferentes, com uma gestão muito ativa, muito agressiva do jurídico. Precisa sim ter esse olhar, tanto na busca por receitas novas, como na recuperação daquilo que ficou para trás. Eu quero acreditar que esse ano a gente vai entregar igual ou melhor. É difícil ser melhor? Lógico que é, mas impossível nunca é. Então, o time aqui está todo integrado, as pessoas estão todas incentivadas, todo mundo muito animado com o que foi possível fazer no ano passado, repetir esse ano, talvez fazer melhor. Eduardo, se puder complementar, eu vejo muitas vezes
os analistas olhando como despesas, recuperação de despesas pontuais, mas se você olhar desde 2021, a nossa margem NOI só sobe, né? Então, esse trabalho de recuperar despesas, como o Eduardo acabou de colocar, é um trabalho de todo dia, é um trabalho que faz parte. Despesa essa que já circulou na DRE, né? E aí era recorrente, foi considerado recorrente, e a gente, da mesma forma, vê isso como recorrente. A gente vê como uma despesa que nós estamos recuperando, um trabalho da companhia ser mais eficiente e que se reflete nas margens recordes que nós temos apresentado, não só na margem anual, mas também na margem EBITDA. Armando, assim, você tocou num bom ponto. Assim, é importante lembrar até que no passado, não muito distante, né? Quando a gente não era do Clube do Bilhão, né? A gente ou crescia Não tinha eficiência. não tinha eficiência, não entregava resultado. Hoje a gente cresce, hoje a gente entrega um resultado muito superior a tudo que foi feito até agora, ainda distribui, devolve dinheiro para o acionista. Quer dizer, eu acho que a gente está vivendo um mundo muito bom. Poderia ser melhor? Sempre pode. E esse é o desafio da companhia todo ano. Eduardo, até outro ponto, aproveitando, Elvis, desculpa pegar carona na sua pergunta, mas tem muita coisa interessante, né? Olha 5 anos para trás, eu falei de margem anual, mas olha em 5 anos quanto a gente alocou de capital. Foram 7 bilhões e 800 milhões de capital alocado. Quando a gente olha de crescimento, e a gente aqui, é claro, modo de crescimento, o Eduardo, no seu comentário inicial, mostrou os investimentos para frente e o que a gente está fazendo agora. Nós investimos 3 bilhões de reais e retornamos aos acionistas 4 bilhões e 800. 2.300 via JCP e 2.500 via recompra de ações. Então, é o que o Eduardo colocou. A gente conseguiu retornar capital, crescer a companhia e gerar uma eficiência recorde, quebrando recordes a cada trimestre. Então, vamos continuar 2026 com esse mesmo empenho de melhorar ainda mais os resultados. Excelente, Eduardo e Armando. Obrigado. Bom dia. Essa pergunta é da Carla Graça, analista do Bank of America. Carla, por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal, tudo bom? Muito obrigada pela oportunidade de fazer pergunta. Eu tenho duas do meu lado. A minha primeira é sobre a reforma tributária, então acho que a gente só queria entender um pouco qual que é a visão de vocês sobre a reforma, se você já tem alguma conta de impacto e o que que a gente pode esperar também de negociações com os lojistas no tema. E a minha segunda pergunta é só para entender um pouco também sobre esse 1 bi de JCP retroativo que vocês comentaram. Como que a gente pode distribuir isso ao longo do tempo? Então, vocês podem deduzir tudo isso em um ano ou tem algum limite? É isso, obrigada. Carla, obrigado pelas suas perguntas. Bem, a primeira pergunta eu não sei responder. Reforma tributária, todos os impactos, até porque ainda tem muitas notas técnicas sendo aplicadas. Eu posso dizer que é um trabalho enorme de se ajustar a todas, ao novo regulamento que tem. E a gente vai analisar ao longo do tempo esses impactos que você comentou, negociação com lojistas, negociação com fornecedores, são todos eles extremamente relevantes. Agora, em linhas gerais, a gente começa a ter um benefício de não perder os créditos passados e poder se apropriar desses créditos. E uma empresa que desenvolve como nós, né, que investe em novas áreas, todos aqueles créditos que seriam levados ao longo da vida útil, seja contábil ou fiscal, como você quiser usar a conta, será usado de imediato. Então, você comprou ali cimento, você vai pegar aquele crédito e vai tomar esse crédito imediatamente. Então, acho que essa simplicidade vai ajudar e acho que ao longo do tempo dessa implementação da reforma vai criar uma formação de preços muito mais transparente, simples, mais competitiva. Vamos deixar mais detalhe à medida que isso seja implementado, né? Em relação à segunda pergunta do JCP, sim, você tem esse crédito, você poderia fazer uma declaração desse montante todo ao mesmo tempo. Nós vamos avaliar aqui, como eu mencionei antes, nós não somos gestores de recursos, então, à medida que a gente tenha uma visão de quanto vai para o crescimento, quanto vai para retornar capital para os investidores, a gente pode ou não utilizar desse saldo, né? Em que tempo?
deixa a gente trabalhar um pouco mais, deixa o tempo passar, deixa a gente ver como é que fica o ambiente econômico, como é que fica a taxa de juros, e a gente vai conversando. Obrigado, Carla. Tá ótimo, ficou super claro. Obrigada. A próxima pergunta é do Gustavo Cambaúva, analista do BTG. Gustavo, por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Eu tenho uma pergunta aqui, é mais sobre como é que vocês estão imaginando aí a performance mesmo aí de varejo, né, para 2026. Vocês até, todo mundo, né, todos os varejistas falaram um pouco que o quarto tri foi mais fraco, mas aparentemente janeiro já está sendo melhor para todo mundo. Mas esse ano é um ano mais complexo, né, de algumas datas aí, Copa do Mundo, eleição, que tendem aí a não ser tão boas assim, né, para varejo no geral. E ao mesmo tempo, né, a gente olha o portfólio de vocês, performou super bem e com um turnover bem baixo, né? Então acaba que a troca de lojistas aí ela tem sido baixa, com vacância também em patamares bem baixos. Então eu queria entender um pouquinho como é que vocês estão vendo, talvez mais do lado do varejo mesmo, né? Até que ponto que, vamos dizer assim, essa desaceleração do quarto tri, vocês veem com alguma preocupação, e mesmo o ano de 2026, se tem algum ponto aí de atenção, e até que nível aí vocês têm visto mais interesse aí dos lojistas para o portfólio. Obrigado, bom dia. Tá, obrigado pela pergunta. Assim, alguns pontos a ser considerado, né? Ano de eleição é um ano que todos gastam mais, o governo gasta mais, tem mais dinheiro em circulação. Desde que eu estou aqui, sempre um ano bom para o varejo, não é um ano ruim. Você vê aí, janeiro já começou bem positivo, a gente sente muito forte o efeito do turista nas cidades litorâneas como Rio de Janeiro, aqui, Barra Shopping, Village, está tendo uma participação muito grande. Você tem a situação onde os salários até R$ 5.000 foram isentos, então você tem mais dinheiro no mercado, que vai certamente impulsionar o varejo de forma positiva. Eu sou otimista, sempre sou otimista, mas nesse ano mais ainda. Tem o evento ali Copa do Mundo, mas a primeira fase, os jogos são todos à noite, então tende a ter um impacto muito menor. Eu assim, não vejo por que a gente ter um ano de resultado ruim do varejo, como você perguntou. Como você bem colocou, a troca tem sido baixa porque é um portfólio onde as pessoas querem estar. A qualidade do portfólio traz isso, né? As pessoas querem estar onde o shopping investe, onde o shopping promove, onde é novo, onde está sempre na frente, sempre buscando melhorar. E essa é a constante da companhia, fazer tudo melhor sempre, né? Então, aqui todo mundo pensa com a melhor experiência de quem frequenta o shopping. Essa é a cabeça, esse é a mágica e o sucesso dessa companhia. É sempre tentar surpreender quem frequenta o shopping de maneira positiva. Então, assim, eu estou super otimista para o ano, não vejo dificuldade pela frente, não. Eduardo, complementando nesse ponto, já até explicando melhor desse otimismo que a gente divide aqui em todos nós, tudo que a gente investiu, né, Gustavo? Assim, imagina esse ciclo de investimento, de revitalização, isso gerando resultados para a companhia. E acho que uma maneira interessante de olhar o censo da Brás, que foi divulgado ontem ou anteontem, e mostra o nosso crescimento na participação do market share de vendas do setor de shoppings. Então, a gente tem crescido ano a ano. Enquanto em 2019 a gente tinha 8,5% do volume de vendas dos shoppings, e em 2024 a gente tinha 12,1%, em 2025 tem 12,9%. Essa estratégia toda que o Eduardo mencionou para vocês durante os comentários iniciais, ao longo das perguntas, gerando resultado para a companhia, gerando crescimento de market share.
E, assim, anedoticamente, você falou da Copa do Mundo, mas esse ano também tem muito feriado. O feriado vende bem, né? Não, Tem uma compensação. até me fez lembrar aqui, você falou de lojistas, né? Como é que está o interesse dos lojistas? É muito grande. Você tem expansões aqui que a gente está promovendo para atender um lojista. E é na loja onde ele vende mais, na América Latina. Então, quer dizer, ele quer aumentar e paga por isso para aumentar a venda dele onde ele já vende bem. Então, cara, nosso portfólio é isso, entendeu? Esse interesse está crescente, as expansões vão inaugurar praticamente 100% locadas, enfim, não tem por que ficar pessimista. Tá ótimo. Obrigado, gente. Bom dia. Obrigado. A próxima pergunta é do André Mazzini, analista do Citi. André, por favor, pode prosseguir. Opa, bom dia, Eduardo, Armando, obrigado aqui pelo call. Duas perguntas também. A primeira é sobre a receita de locação do BH nesse TRI em particular, né, que ela caiu 15% ano contra ano, né, destoou bem do resto do portfólio, certamente foi algo pontual ali de um ou alguns lojistas, então se vocês puderem abrir alguma cor, né, do que foi ali, né, por que ela caiu no ano contra ano, enquanto o portfólio inteiro cresceu bem, e se foi uma queda que resetou um patamar de aluguel para baixo para os próximos tris, foi mais um V, assim. Então, isso foi meio que um L ou mais um V, por assim dizer, ali no BH. E a outra é sobre, enfim, GP, né? O GP em 12 meses está negativo, agora em janeiro e fevereiro. E se o entendimento é o seguinte, que se esse GP negativo ele é, entre aspas, ignorado quando tem um reajuste de inflação, e considera-se zero, né? Eu acho que é assim com a maioria dos contratos, mas se puderem confirmar esse entendimento. Obrigado, pessoal. Oi, André, bom você tocar no ponto de BH, que é onde a gente está querendo expandir e aumentar em 14, 15 mil metros, talvez, a ABL. O que você comentou aí da diferença foi um acordo que foi feito no ano passado, 24. em 24, que aí dá essa distorção, e é um acordo que se discutia uma diferença de aluguel de 10 anos. Então, realmente, cria essa distorção. Mas, olha, vou ficar com o seu V de vitória, tá? Então, assim, a gente vai ser realmente crescente, como você foi. Você pega o BH Shop, é o primeiro shopping da rede. A gente tem 3 shoppings em Belo Horizonte, mas a procura por ele é monstruosa. Todo mundo quer estar ali. Quando no qual passado a gente anunciou que teria uma expansão lá, choveu gente aqui, não, eu quero um espaço, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, a oportunidade no Mega Shopping ainda é muito grande para crescer. A gente zero de preocupação com receita de aluguel que não, ela vai ser crescente. E o que impulsiona isso para frente não é a IGP ou não, é o shopping performar cada vez melhor. Isso vem acontecendo ano a ano. Você perguntou da diferença de positivo para negativo no reajuste do IGP. Vamos lembrar que aqui a gente está falando de correção de aluguel, né? Então, correção não pode ser para baixo. Conceito de aluguel mínimo também. Exatamente. Então, assim, a leitura sempre foi essa. Essa cláusula está aí para proteger o valor. Lembra que tem contratos aqui de 30 anos, quando a inflação era 40% ao mês, entendeu? Então, a cabeça é essa, é positivo. Basílio, até só pegamos aqui o número, vamos voltar ali 2024, só lembrando desse acordo que o Eduardo falou, o aluguel do shopping cresceu 30% em 4 trimestre de 2024. Eu vou ficar muito feliz de fazer caixa 12 vezes antes para depois ver que ele não cresceu em 2025 por uma questão pontual, né? Então, é muito bom. O meu ponto é o seguinte, quando eu falo aqui de BH Shopping, até eu me surpreendo com a demanda pelo shopping. É muito grande. Você vê uma expansão pequena que a gente anunciou no call passado, tem uma demanda gigantesca. Então, lá existe, de fato, potencial para crescer dessa forma, e assim a gente fará em 2027.
ok? Perfeito. Obrigado, Eduardo, Armando. Bom dia. Sua pergunta é do Jorel Guilotti, analista do Goldman Sachs. Jorel, por favor, pode prosseguir. Bom dia. Oi, bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas aqui. A primeira, eu queria que vocês comentassem sobre a desaceleração da IGP e como isso pode impactar o crescimento do same store rent. Então, se eu vejo o histórico de vocês em 2024, o impacto do IGP foi baixo. Então, foi em torno de 1%, mas mesmo assim vocês tiveram um crescimento real de 4% do same store rent. 2025, o impacto do reajuste da IGP foi maior, foi de 5%, mas o crescimento real de same store rent foi de 2%. Então, minha dúvida é como a gente deveria pensar sobre essa dinâmica daqui para frente. Ou seja, a gente deveria pensar que deveríamos ver um crescimento real de same store rent, seja por leasing spreads, incremento do occupancy cost. E a outra pergunta é sobre multi. Vocês falaram aqui no release que vocês tiveram 5 bi em vendas pela multi, mas quando eu vejo o seu portfólio, as vendas totais são 25 bi. Então, isso significa que os clientes de multi cadastraram 5 bi, desculpa, 20% das vendas totais do portfólio de vocês. E outra coisa que eu queria entender, como você está monetizando o multi? A gente já está começando a ver o impacto do multi na alguma linha, seja a linha serviços, e como isso pode crescer no futuro. É isso, obrigado. Joel, eu vou responder aqui uma parte da sua pergunta, que é a parte do digital. E assim, você já está vendo a monetização do multi. Quando você vê 20% das vendas passando por dentro do aplicativo, da fidelidade, você está fidelizando essas pessoas e você criou um objeto de desejo que não existia. Vamos lembrar aqui, ficou um pouco para trás, mas não faz muito tempo, a gente não sabia nem quem entrava no shopping. Então, hoje, com o avanço e toda a integração desse ecossistema de leitura de placa, fidelidade, enfim, você sabe quando, quem frequenta, isso é muito valioso para a gente. Os lojistas passaram a eles mesmos contribuir para poder ter mais dados de venda deles próprios. Então, isso é um sistema que se retroalimenta. Eu sempre disse aqui que a melhor maneira do multi se monetizar seria através do crescimento de vendas da companhia. Isso já está acontecendo. Eu não tenho dúvida. Eu tenho pessoas próximas que acompanham e desejam mudar de categoria. Então, a gente, de fato, criou um objeto de desejo. Lembra disso. Quando as pessoas entram no shopping, se elas entram através de Sem Parar ou qualquer outro desses tags, ele não é um cliente do shopping. Na Multiplan, não. Todos os clientes que entram aqui, que são cadastrados no Multi, a gente tem acesso de toda a trajetória dele dentro do shopping. Isso nos dá uma qualidade de informação incrível. Veja você, agora no evento de Natal, a gente pegou algumas pessoas que registraram a participação para visitar a árvore de Natal no Barra Shopping em outro estado e no mesmo dia vieram para o Rio de Janeiro. Jamais a gente saberia disso se não fosse todo esse caminho que a gente criou e hoje percorre. Então, eu chamo a atenção aqui para a qualidade da informação. A gente já monetizou, trouxe alguns parceiros para dentro do Multi, está ainda no início, ainda tem um caminho muito grande a percorrer, mas ele já é muito representativo. Veja bem, você tem 5.600.000 pessoas ativas dentro do programa. Acho muito relevante. É isso. E completando aqui em relação ao same store rent real que você comentou,
você fez duas perguntas, né? Uma primeiro do índice acumulado, a inflação acumulada, a segunda do real. A explicação do real mais baixo esse ano não se deve à inflação que foi transferida, que foi maior, e sim essa comparação que a gente acabou de responder na pergunta anterior, que foi muito elevada no quarto trimestre de 2024, por conta desse acordo que acabou jogando esse indicador maior. Como é que eu gosto de olhar, Joel? Eu gosto de olhar esse histórico que a gente tem, esse track record desde a abertura de capital em 2007, e vai ter um crescimento ali por volta de 3,5% real, acima do efeito do IGP. Agora, o efeito do IGP mais baixo, nada é só bom, né? Não tem nada que seja só bom, tem o outro lado também, ou só ruim, né? Você tem um balanço, não tem ativo sem passivo. Você pega um índice desse mais baixo de correção, ajuda ao shopping ser ainda mais competitivo, você atrair mais lojistas. Então, você tem um crescimento do aluguel, não só por conta do reajuste da inflação, e sim da valorização da área, né? Então, isso é essa combinação que a gente está vendo, nenhuma preocupação com o same-store rent real ter crescido menos, simplesmente a base de comparação, de novo, 2024. Tá bom? Joel, respondido? Respondido, obrigado. Obrigado a você. A próxima pergunta é do Matheus Meloni, analista do Santander. Matheus, por favor, pode prosseguir. Opa, tudo bom, pessoal? Obrigado pelo espaço de fazer a pergunta aqui. Acho que do nosso lado é mais entender um pouco essa questão de como está sendo, como os lojistas estão se preparando para a reforma tributária, né? Então, como é que está sendo essas discussões com eles, mas olhando do ponto de vista dos lojistas, né? E também entender como é que vocês estão vendo a questão da reforma para vocês aí, né, do lado de custos condominiais, despesas e do CAPEX. Aí, se vocês acham que a reforma vai, no fim das contas, ser aí um pouco inflacionária nessa parte de custos e despesas. E do nosso lado é isso. Obrigado. Bom, Matheus, aqui é o Hans, tudo bem? Do lado dos lojistas, a gente vê eles, obviamente, já tentando se informar, tentando entender. Acho que todos nós estamos aprendendo junto ainda. Vai ter, obviamente, uma conversa com eles ainda em relação a isso. A gente entende que o imposto é por fora e a Brás se pronunciou por isso também. Mas, e a gente, obviamente, já tem refletido aí também, encontrado, buscando esse tipo de conversa, né? Em relação ao condomínio, a gente tem que entender também que tem lojistas, tem estruturas diferentes, e a gente sabe, na verdade, que no condomínio temos a opção de VAR ou não. Então, a opção de VAR é tentar buscar os créditos também que a gente tem. Então, se a gente pagar uma conta de luz e já tem IVA, a gente vai poder passar esse custo para o lojista dando esse crédito. Então, a reforma, na verdade, tenta ser neutra, né? Que você sempre vai ter lá o repasse desse crédito. Mas, sinceramente, a gente está vendo todas as estruturas, a gente tem também um prazo de transição, nunca esquecer disso. Então, até quando a gente for falar assim, do exemplo ali da luz, tem CMS, as coisas que ainda vão ter que ser discutidas. Mas eu acho que tudo ainda é muito preliminar para a gente dar um impacto certo, mas tenho certeza que a gente está olhando isso com bastante diligência. Respondido? Vamos passar para a próxima pergunta? Continuando, a próxima pergunta vem do Tainan Costa, UBS. Tainan, habilitar seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, por favor, Tainan. Bom dia, pessoal. Vocês me ouvem? Ouvem? Boa, legal. Bom, acho que bom dia, Armando, Edu, Hans e time da Multiplan. Eu queria voltar a um dos primeiros pontos que o Eduardo comentou logo no início do call, a respeito do estudo que vocês estão fazendo para algumas expansões em 2027, né? Acho que a primeira, assim, o que é a expectativa de CAPEX para esses projetos? O segundo, o que seria trigger ou não para seguir com eles? Né? E aí o terceiro, tentando tirar uma leitura disso tudo, né, tentar entender o quão decisivo é o cenário eleitoral para a estrutura de alocação de capital de vocês.
né? Se um cenário mais incerto para o Brasil, a empresa um pouco mais alavancada em 2027, se ela de alguma forma poderia optar por uma estratégia mais focada em dividendos ou se mesmo assim o foco seguiria em crescimento, tá? Do nosso lado seria isso, pessoal. Obrigado. Olá, Tainá. Você pegou de CAPEX. Ainda está um pouco distante para a gente falar disso. Os projetos estão sendo elaborados, então eu não quero ser leviano aqui e te dar um número só para pintar um quadro bonito, mas espero que para frente a gente vai falar com mais precisão disso. Mas o importante é ter a possibilidade de encontrar essa oportunidade de crescer, onde a gente falou ali, que tem essas três expansões. Mas não só essas três, tá? Tem muito mais coisa que a gente pode vir a fazer para frente. É óbvio que o resultado da eleição vai mudar a cabeça da companhia se, de fato, o Brasil seguir por um caminho de equilíbrio fiscal. A gente não consegue seguir crescendo se o próprio lojista não acreditar naquilo que é o futuro do país, entendeu? Então, assim, a gente aqui é uma consequência do mercado varejista. Então, eu não consigo fazer um shopping sozinho, eu preciso que os lojistas acreditem nesse futuro. Então, sim, o resultado da eleição influenciará no futuro da companhia. Mas na velocidade que a gente, né, colocar dinheiro para trabalhar, né, Eduardo? Sim, mas não dá para dizer que não é, porque você precisa, para convencer 50, 100, 150 lojistas a se movimentar por uma expansão, que eles acreditem que o país vai seguindo, trilhando o caminho do equilíbrio fiscal, da seriedade com as contas, de tudo que a gente imagina que um país como o Brasil precisa ter. E adicionando esse ponto, Eduardo, sobre o trigger, que claramente, né, você tem demanda pelo espaço um e outro é o retorno também, a alocação de capital que gera o retorno que a gente espera. Né? Não é crescer por crescer, nunca foi esse o princípio da Multiplan, e sim gerando retornos cada vez maiores. Ok, Tainá? Perfeito, pessoal, bem claro. Obrigado, bom final de semana. Você também. A próxima pergunta será em inglês, da Alejandra Obregon, analista do Morgan Stanley. Alejandra, por favor, pode prosseguir. Hi, good morning, everyone. Thank you for taking my question. I guess what I wanted to ask is on your tenants and your long-term thinking around it. So wondering if you can elaborate on whether tenants are growing selective and whether the appetite from big brands, regardless if they're local or international, is changing for high productivity malls. And if so, how do you see the cadence of those trends shaping your future plans? Meaning, is it more divestments in minorities in some of the less A-rated locations? Is it greater concentration in some of the more prime assets and perhaps more expansions there? Or even, are you thinking of changing how you structure contracts to capture that appetite? So that would be my question. Thank you. Alejandra, obrigado pela sua pergunta. Vamos ver se eu consegui entender, responder tudo que você perguntou ali implícito. Mas vamos lá. Fica claro que tem um flight to quality, você tem os shoppings com maior produtividade, apresentando resultados melhores, trazendo ali, atraindo mais lojistas, atraindo lojistas que querem ter a sua exposição maior. O Eduardo acabou de responder uma pergunta anterior, onde ele falava de um lojista que está fazendo expansão no Bar Shopping para um lojista que quer ter uma exposição maior na loja que ele mais vende. Então, você vai ver cada vez mais situações como essa, você vai ver também situações de novas marcas, sejam nacionais, sejam estrangeiras, vindo para o shopping. A questão de monetizar os shoppings não vai ser porque ele é melhor ou ele é pior, não tem esse negócio para nós. Nossos shoppings são maravilhosos e a gente vai cada vez investir para que eles sejam ainda melhores, atraindo mais marcas. Mas são uma oportunidade que tem de negócio em shoppings que a gente tem 100%, que tem um controle grande, que pode dispor de uma participação sem mudar o modelo de gestão
e poder reinvestir isso em crescimento, porque o que a gente tem visto é nós dispondo de participações em alguns empreendimentos que a gente tinha ou tem 100%, né, e investindo em outros ativos ou investindo no crescimento de CAPEX, ou como foi também na grande recompra que a gente fez. Eu não sei se eu respondi toda a sua pergunta, mas para deixar claro, os ativos têm um flight to quality, a gente nota isso com clareza, e esse dado da Abrace, do censo da Abrace, onde mostra o nosso crescimento na participação, onde mostra a produtividade dos nossos shoppings crescendo ainda mais sob a média da indústria, demonstra isso com clareza, e isso está no nosso relatório, se eu não me engano, na página 6, que fica mais claro. Thank you. That was very clear. I hope I answered. Thank you. Próxima pergunta é do Rafael Reder, analista do Safra. Rafael, por favor, pode prosseguir. Pessoal, estão me ouvindo? Não, obrigado. Eu tenho duas perguntas aqui do meu lado. A primeira, eu queria tocar um pouco na expansão do Morumbi, né, que já está próximo da entrega. Queria ver se vocês podiam falar um pouco de como que estão os espaços, já estão 100% locados, como que foram essas negociações de locação em relação ao que estava na viabilidade do projeto. Qualquer detalhe seria bastante positivo. E o segundo, eu queria perguntar um pouco também sobre o Golden Lake, né? Vocês entregaram a primeira fase agora em dezembro, a segunda fase ela também já está super bem vendida, né? Vocês até mencionaram no release que acho que já chegou quase 70% de vendas. Queria ver se vocês já tinham alguma coisa definida de quando deve ser o lançamento da terceira fase. Obrigado. Rafael, obrigado aí pelas perguntas. Vou começar aqui pelo Golden Lake. Então, a gente já atingiu, agora com as vendas que aconteceram em janeiro e esse pedaço de fevereiro, nós já atingimos 73% do Lake 80 vendidos, que são apartamentos um pouco menores do que os do Lake Vitória. E, enfim, para a fase que a gente está começando a construir, está começando ali fundação, está muito boa. A gente tem ali, qual é o total de unidade, Marcelo? 127. 127 unidades totais, então restam poucas unidades, e você ainda tem 2 anos de obra pela frente. Tem 99. Tranquilamente vai chegar lá na entrega 100% vendido. Próximo passo será o Lake Baikal, que são projetos de um tamanho médio e mais um gabarito já bem mais alto. Como mudou o parâmetro edilício, esses prédios vão ter 29 andares. Você terá, sim, uma expectativa de lucro, resultado e eficiência do projeto muito maior, porque você dilui o custo de implementação da base, que é a área comum, por mais apartamentos. Então, ele fica muito mais viável, né? Isso é um ponto positivo. E a primeira pergunta foi sobre o Morumbi Shopping. Só lembrando, Rafael, que ali no Golden Lake você vai ter em torno de 1.500 famílias morando. Cara, você está falando de mais 10 mil pessoas frequentando a área primária do Barra Shopping Sul. É muita gente, é fator decisivo para grandes lojistas se posicionarem no Barra Shopping Sul. Morumbi Shopping. Cara, eu vou te falar, assim, eu estou muito satisfeito com o que a gente fez no Morumbi Shopping. Vocês, felizmente, no dia 18 de março, todos estão convidados e poderão lá conhecer a expansão do Morumbi. Você tem diversas marcas importantes. Ela está, assim, 100% locada. Pode haver alguma desistência nesse período de obra, que é super normal e até saudável, porque você coloca mais alguém que ficou de fora. A expansão não era uma expansão tão grande, mas ela tem o intuito de requalificar o shopping como um todo. A gente fez um rooftop ali com restaurantes e uma área muito agradável
para eventos, gastronomia e as pessoas poderem ficar. Você fala de um shopping que tem 30 restaurantes, ele vai passar para 40. Então, os números do Morumbi são impressionantes. O retorno é em linha com o que a gente tinha imaginado. A obra se comportou de forma também em linha com o que foi orçado. Para mim, a minha grande satisfação é conseguir elevar o nível do Morumbi para o nível de São Paulo. Ou seja, eu sentia, antes da gente começar toda a reforma e a expansão, que o shopping estava um pouco abaixo do que ele representa para São Paulo. Hoje eu acho que ele está na mesma linha de sofisticação que São Paulo pede de um shopping como o Morumbi Shopping. Então vocês vão poder ver e brevemente, ali mais 40 dias, está pronto. Vou muito feliz. Foi de uma complexidade incrível fazer essa expansão, porque você pegou um deck park que tinha carga para carro, que é 300 quilos por metro quadrado, e hoje você está colocando loja que é mais que o dobro disso. Então, você teve que reforçar com fibra de carbono. Enfim, é uma obra muito complexa. Sempre a expansão é um desafio maior, porque você não tem um terreno que você está partindo do zero. Você tem que fazer a obra com o shopping funcionando, mas ela é muito importante, ela complementa, é o momento que você consegue colocar ali o que está faltando para aquele shopping ser mais completo ainda. Não, perfeito, só ficou super claro. Obrigado, viu? Bom fim de semana para todos. De nada. Obrigada por todas as perguntas e interesse. Encerraremos agora a sessão de perguntas e respostas e convidamos os participantes que ainda tenham perguntas a contatar o Departamento de Relações com Investidores. Gostaria de passar a palavra ao senhor Eduardo Pérez para últimas considerações. Senhor Eduardo, por favor, pode prosseguir. Olha, eu queria agradecer a todo mundo pela paciência com a companhia. Eu queria agradecer o meu time aqui, que incessantemente busca a excelência em todos os ativos. Esse é o segredo da Multiplan. A gente nunca está satisfeito, sempre quer mais e sempre quer estar melhor. Confesso que depois desses 3 anos me sinto mais leve por ter conseguido entregar tudo aquilo que a gente se propôs a fazer. Queria agradecer a todos e garantir a vocês que vai ser mais um ano de entrega muito forte da companhia. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigada. A teleconferência dos resultados do 4º trimestre de 2025 da Multiplan está encerrada. Bom dia a todos.